O rei persa não governava sozinho. O segredo do império mais organizado da história. Você já imaginou um rei tão poderoso que dominava terras gigantescas, mas que, na verdade, nunca governava sozinho? Quando pensamos em reis antigos, a imagem é sempre a mesma: alguém sentado no trono, dando ordens e controlando tudo. Mas no caso do Império Persa, essa ideia não mostra nem metade da realidade. Por trás de cada decisão, de cada conquista, de cada vitória, existia um sistema tão eficiente que parecia invisível. Fica comigo até o final, porque essa história pode mudar completamente a forma como você entende o poder. Agora, imagina o seguinte: um território tão grande que levava semanas, às vezes meses, para atravessar de uma ponta a outra. Povos diferentes, línguas diferentes, culturas completamente distintas. E tudo isso sob o comando de um único rei. Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que os persas conseguiram fazer. O rei era visto como uma figura suprema, alguém com autoridade absoluta. Mas na prática, ele não estava sozinho. Na verdade, o segredo do império estava justamente em dividir o poder. O território era organizado em várias regiões, cada uma com um responsável. Essas pessoas governavam em nome do rei e tinham uma missão clara: manter a ordem, coletar recursos e garantir que tudo funcionasse. Mas aqui vem o detalhe mais interessante: o rei confiava, mas também verificava. Para garantir que ninguém abusasse do poder, existia um sistema de observação. Pessoas eram enviadas para ver o que realmente estava acontecendo. Eles viajavam, observavam, ouviam e depois levavam as informações de volta. Nada ficava escondido por muito tempo. Era como se o rei tivesse olhos em todos os lugares. Agora pensa nisso. Como alguém poderia controlar um império tão grande sem esse tipo de organização? A resposta é simples: não poderia, e os persas sabiam disso. Por isso criaram algo que ia além de força. Criaram um sistema. Outro ponto importante era a comunicação. Os persas desenvolveram caminhos que ligavam diferentes regiões. Mensageiros viajavam constantemente, levando informações e recebendo ordens. Isso permitia que o rei tomasse decisões, mesmo estando longe. Era como se o império estivesse sempre conectado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é possível controlar algo grande sozinho? Pensa nisso, porque essa resposta ajuda a entender por que o Império Persa foi tão forte. Eles entenderam algo essencial: dividir responsabilidades não enfraquece o poder, fortalece. Agora imagina o impacto disso nas pessoas que viviam naquele império. Elas sabiam que existia organização, sabiam que havia regras, sabiam que havia alguém responsável por cada região. Isso trazia estabilidade. E estabilidade gera confiança. Mas os persas também tinham outra estratégia inteligente. Eles respeitavam as culturas locais. Em vez de forçar todos a serem iguais, eles permitiam que cada povo mantivesse suas tradições. Isso diminuía conflitos, facilitava o controle e tornava o império mais forte. Muitos tentavam impor mudanças. Os persas sabiam adaptar, e isso fez toda a diferença. Mas nem tudo era perfeito. Onde existe poder, existe ambição. E onde existe ambição, existem riscos. Por isso, o sistema de controle era tão importante. O rei precisava saber em quem confiar. E mais do que isso, precisava confirmar essa confiança. Agora imagina a rotina desse rei. Ele não ficava apenas dando ordens. Ele precisava ouvir, analisar, decidir. E para isso, contava com conselheiros, pessoas de confiança, cada uma com um papel importante. Era como uma engrenagem. Se uma parte falhasse, tudo podia ser afetado. E por isso, escolher bem as pessoas era essencial. Agora, pensa no peso disso. Uma escolha errada podia causar problemas em várias regiões. Mas uma escolha certa podia fortalecer todo o império. E isso mostra que o poder não está apenas na posição, mas nas decisões. Agora imagina como esse sistema funcionava na prática. Enquanto o rei estava no centro, várias pessoas estavam trabalhando ao mesmo tempo.
cada uma cuidando de uma parte, e isso permitia que o império continuasse funcionando, mesmo quando o rei não estava presente. Isso é algo poderoso. Significa que o controle não dependia de uma única pessoa, mas de uma estrutura. Agora pensa no quanto isso é atual. Empresas funcionam assim, governos funcionam assim, ninguém faz tudo sozinho, e quem tenta dificilmente consegue manter algo grande por muito tempo. Agora, voltando ao Império Persa. Conforme ele crescia, o sistema precisava se adaptar, novas regiões, novos desafios. Isso exigia flexibilidade, e os persas tinham isso. Eles ajustavam, mudavam, melhoravam. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se você tivesse que controlar um território enorme, o que faria? Tentaria fazer tudo sozinho ou criaria um sistema para te ajudar? Pensa nisso, porque essa escolha pode definir o sucesso ou o fracasso. Mas como toda história, também existiam desafios, conflitos, momentos de crise, e é nesses momentos que o sistema é testado. Quando tudo vai bem, é fácil parecer forte, mas quando surgem dificuldades, é a estrutura que precisa segurar tudo. E muitas vezes ela conseguia porque não dependia de uma única decisão, dependia de várias pessoas trabalhando juntas. Se um falhasse, outro compensava. Se um errasse, outro corrigia. E assim o império continuava. O segredo não é evitar erros, é saber lidar com eles. Agora imagina o impacto disso na população. As pessoas viviam com uma sensação de ordem. Sabiam que existia controle. Sabiam que havia regras. E isso trazia estabilidade. No fim das contas, o rei persa não era apenas um líder. Ele era o centro de algo muito maior. Um sistema inteligente, organizado, porque ela não fala apenas do passado. Ela fala de algo que ainda existe hoje. Organização, estratégia, divisão de responsabilidades. Agora, antes de encerrar, a próxima vez que você pensar em um rei poderoso governando sozinho, lembre disso. Na maioria das vezes, o poder que a gente vê é só a superfície. Por trás, existe sempre algo maior. Se você gostou dessa história e quer continuar descobrindo curiosidades incríveis, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta. E no próximo vídeo, você vai descobrir outra história surpreendente que pode mudar completamente a forma como você vê o mundo.